E aqui as considerações do nosso curso. Nós vamos considerar superfície difusora, ou seja, uma média de todos os ângulos, e que varia com lambda, com o comprimento de onda. Mas vamos considerar separado só em duas partes. Nós vamos considerar ele como se fosse uma média só na parte de ondas curtas, média em ondas curtas, na faixa de ondas curtas, vamos sempre chamar aqui OC de ondas curtas, e a média em ondas longas. Isso já vai ser suficiente, essa consideração, para a aplicação que a gente deseja aqui nesse curso. Agora vamos então plotar a absortância em função do comprimento de onda. Então, lembramos, absortância difusora, ou seja, é uma média de todos os ângulos, mas nós vamos separar aí por comprimento de onda. Aqui está o comprimento de onda, aqui a absortância. Nós vamos separar aqui, por exemplo, para o lado de cá, como se fosse ondas curtas, aqui, ondas curtas, e do lado de cá, ondas longas. Essa fronteira aqui, alguma coisa aqui entre 2 a 5 microns, né? Porque você tem ondas infravermelho próximo, né? Ou longo, então em torno disso. Basicamente, ondas curtas é onde a radiação é trocada por corpos muito quentes. No nosso caso, é o Sol. Quando eu tenho radiação solar. Ondas longas, nós vamos considerar a radiação trocada entre corpos mais frios, ou seja, abaixo aí do visível, de 2 a 5, vou botar como se fosse uma lua aqui, como se fosse de noite, mas isso não significa de noite, corpos mais frios, né? Abaixo de 500 graus aqui. Então, vamos pensar o que seria uma tinta preta. Qual é a absortância que tem uma tinta preta? Imaginemos você andando no Sol, então você está recebendo então essa radiação solar, absorvendo muito, é por isso que esquenta muito você num dia de sol com uma camiseta escura. Então, a absortância de ondas longas, vinda de uma radiação vinda do Sol, você tem não é né, mas é uma muito grande aqui, vamos botar um mais para cima aqui, né? De uma tinta escura. E agora, o que acontece se você está com uma camiseta escura, preta, próxima de um corpo, por exemplo, um forno, uma estufa que está a 500 graus? Então, será que absorve muito você estando com uma camiseta preta? A resposta é sim, aquece bastante. Então, você recebe muita radiação, você absorve muita radiação de um corpo que está a 500 graus, portanto, esse corpo está emitindo radiação num comprimento de ondas longas, e você absorve muito. Então, continua aqui absorvendo muito. Então, vamos botar aqui uma tinta escura, uma tinta preta. Outro contraste, se temos um corpo, uma superfície brilhante. Então, uma superfície brilhante, quando ela está exposta na radiação solar, a gente já tem uma certa ideia que ela não absorve, ela reflete, né? 1 menos o alfa é a refletância alta, ou seja, não absorve a radiação solar, ou absorve muito pouco. Então, vamos fazer aqui uma superfície brilhante. E agora, se eu tenho também uma superfície brilhante próxima de um corpo a 500 graus, será que eu vou aquecer muito? Então, a resposta seria não. A superfície brilhante, polida, ela não absorve muito essa radiação vinda de um corpo que está a 500 graus. Então, ou seja, emitindo ondas longas. Eu continuo
aqui, essa ideia, né, do que poderia ser, por exemplo, você está numa empresa e você precisa definir qual é a roupa que os empregados ali, os funcionários vão ter que usar se eles precisam trabalhar próximo de um forno, de uma estufa, aí com temperaturas elevadas, 400, 500 graus. Então, você poderia dizer, não pode ser uma roupa escura, porque eles vai aquecer muito, vão sofrer muito calor. Poderia ser uma roupa aluminizada, seria uma opção. E a pergunta fica, e se fosse então uma roupa branca, como que seria? Se estiver exposto à radiação solar, a gente já sabe que num dia quente é melhor você sair com uma roupa mais clara, num dia de sol. Então, radiação solar, uma roupa clara, a absortância é baixa de uma roupa clara. E agora, para essa condição do funcionário que precisa trabalhar lá perto da estufa, será como que se comportaria a roupa branca? Uma primeira ideia seria que a roupa branca não aqueceria tanto. Então, a ideia é errada. A roupa branca, claro que aqui não é totalmente assim, mas uma roupa branca, então aqui o pincel está ruim aqui, uma superfície, né, ou uma tinta, uma superfície branca, absorve, vamos fazer pontilhada para vocês conseguirem ver melhor, ela absorve tanto quanto, poderia até estar praticamente em cima, a preta da branca, uma superfície branca absorve radiação de ondas longas tanto quanto uma superfície escura. E essa é assim, que surpreende um pouco. Por exemplo, não adiantaria nada o funcionário estar vestido com camisa clara, com camisa branca, um guarda-pó branco. Ele sofreria tanto calor por radiação quanto vindo de ondas longas ali, quanto se tivesse uma roupa escura. A resposta seria não, é a superfície brilhante, aluminizada, então é o que resolveria melhor, ele não absorveria. Então, essa é uma razão também que a gente vê, por exemplo, os bombeiros. Os bombeiros, a gente vê no Brasil também, mas mais em filmes aí, a gente vê com um capacete aluminizado, brilhante, polido, e até a roupa também polida, quando precisa entrar em ambientes, né, a rescaldo. Justamente ali nesse rescaldo tem superfícies muito quentes emitindo em ondas longas, então eles usam a polida para não absorver essa radiação e não uma cor mais clara, né? Então, isso que a gente vê aqui, né? Eu posso colocar esse gráfico também de outra maneira. A gente sabe, a gente já viu agora no anterior, que alfa é igual a epsilon. Só que nós dividimos esse alfa igual a epsilon para todo ângulo, todo comprimento de onda. Como nós estamos fazendo a média dos ângulos, sobrou o comprimento de onda, mas nós dividimos em dois. Dividimos em ondas curtas e ondas longas. Então eu posso dizer que epsilon de ondas curtas é igual a alfa de ondas curtas e alfa de ondas longas é igual a epsilon de ondas longas. Ou seja, nesse gráfico eu posso plotar aqui também o epsilon e fica igual, né? É o mesmo gráfico que eu vou ter. O que a gente consegue ver aqui, ó? Olhando para ondas longas, que nos interessa mais as trocas, a emissão e a troca, bastante também em corpos abaixo de 500 graus, né? Então, como que fica a emissividade de um corpo em ondas longas? Como é que um corpo, numa dada temperatura, eu estou a 32 graus, superfície, emitindo para uma parede, ou trocando com uma parede aqui a 23 graus, né? Notem que é o seguinte, independente da cor, eu emito a mesma quantidade de radiação. O que muda é que se eu tivesse uma superfície polida, esqueci de colocar aqui, né? Isso aqui é a superfície brilhante, superfície
brilhante ou polido. É muito comum ser isso aqui. Esse é o nosso colete meio ruim hoje. Polido, uma superfície polida. Metálica polida. Inclusive o polido metálico aqui. Vamos botar aqui que é o mais polido metálico. Filme aluminizado, por exemplo, é um bom exemplo, né? Então, uma superfície polida, aluminizada ou qualquer superfície metálica polida, ela tem baixa emissividade. Isso uma aplicação, por exemplo, fornos de padaria. Os fornos que ficam dentro das padarias ali, né? Normalmente são de aço inox polido. Claro, tem uma questão de limpeza também, mas a outra questão é que, sendo eles com uma superfície polida, eles emitem pouco radiação em ondas longas. Então, não emite muita radiação para o ambiente ou para as pessoas que estão ali, ou seja, não aquecem tanto, não dão tanta carga térmica na forma de radiação para as pessoas. É claro que vai ter um efeito de aquecimento por convecção, independente da radiação. As moléculas ali vão ficar próximas da superfície do forno e vão aquecer o ar por convecção. Mas eu já reduzo uma parcela de aquecimento que seria por radiação. E então não é uma boa saída eu pintar essa superfície, seja branco ou seja qualquer cor, não importa a cor aqui. Então a gente diz em ondas longas, não tem cor, como se todos os gatos são pardos, não existe cor aqui em ondas longas. A diferença sempre é se a superfície é metálica polida ou é condutora na superfície. Então, isso seria superfícies condutoras, superfícies, já está aí, né? Superficial o nosso fenômeno, condutoras elétricas, ou o nosso ondas longas aqui, nosso alto aqui, são superfícies que sejam isolantes elétricas. Isso está bem correlacionado. Então, todas as superfícies, se você passa algum isolante elétrico, independente da cor, por isso que não independe da cor, qualquer tinta que você coloca, já a emissividade fica alta. Se você deixa ele condutor eletricamente, tem a ver isso, claro, por causa dos elétrons livres ali, que são mais fáceis de emitir a radiação, ela fica uma superfície de baixa emissividade. E uma superfície oxidada, por exemplo, alumínio oxidado, ele começa a ficar aqui entre meio, porque ele começa a não ficar tão condutor superficialmente, por causa da camada de óxido. Então, ele vai aumentando a emissividade aqui até um certo valor. Tá? Essa é a nossa... Dá para sentir bem essa correlação. Ok? Então, uma outra aplicação aqui, por exemplo, se você quer fazer uma lareira, você tem muitas formas de lareiras internas que são não de tijolo, mas lareiras metálicas, né? Normalmente são até feitas de cobre, para não ter oxidação, mas nunca, ou não deve, ou elas normalmente não são feitas de cobre polido, sempre são escuras, pretas. Por quê? Justamente eu quero que ela emita muita radiação para as pessoas que estão em volta para se aquecerem. Então elas são pintadas ou anodizadas ou de alguma coisa para eu ter uma superfície isolante elétrica, ou seja, alta emissividade, emite muita radiação, o que é bom. E uma superfície, se fosse polida, não emitiria radiação ruim, né? Essa também é uma das características que a gente vê. Agora os ferros elétricos não são mais tão de metal, muitas vezes tem um acabamento até plástico, de algum material plástico, um teflon, mas antigamente que os ferros elétricos eram metal, até tinha um risco, se ele está bem polido, e você não consegue sentir, porque a gente sente a radiação de alguma coisa quente na pele da gente.
Então você achava que até o ferro estava quente, e quando você botar a mão ele estava que o ferro estava frio, porque não emitia radiação, você nem sentia muita radiação, mas ele estava quente. Porém, como ele era superfície alumínio polido, não emitia, e você não sentia o calor vindo na tua pele, e aí queimava o dedo. Então essa era a tática de ver se o ferro estava quente, não era tanto pela radiação, a lambedinha, ver se ele estava realmente quente, né? Então, por quê? Porque ele emite pouco, era uma superfície polida. Essa é uma das razões. Esse gráfico também, claro, a gente pode fazer um gráfico inverso disso aqui, né? Porque pensando que a refletância é 1 menos a absortância, eu poderia, é comum poder fazer esse mesmo gráfico contrário. Aqui sendo ρ, então aqui eu teria o meu 0 e aqui eu teria o meu 1, né? Aqui eu tenho alta refletância, um alumínio polido tem alta refletância. Então, é essa nossa ideia aqui. Vamos ver agora aqui um caso, vamos ver esse caso. Caso telhado, para um clima quente, será que é melhor ele branco, preto ou brilhante? Então, aqui o meu telhado, vamos analisar esse lado aqui, sol. O que a gente já vê no clima quente, eu não quero que aqueça, óbvio, para não ter carga térmica. Então, já descartado preto. Nossa dúvida fica entre branco ou brilhante. O que é o melhor? Então, vamos como se fosse dividir esse telhado. Essa parte aqui seria branco e essa outra parte aqui brilhante. Uma luminizada, né? Então, o que acontece? Sob sol, o branco, baixa absortância, reflete muito. Bom, brilhante, reflete muito também. Então, isso aqui eu tenho ondas curtas. Ok, empatados. Teoricamente, não faz muita diferença entre um e outro. Mas tem a questão noturna. Noturna, vamos repetir isso aqui como se fosse aqui à noite. Então, novamente eu vou ter aqui o meu branco e o brilhante. Bom, o que passa? O céu está numa temperatura muito baixa, tá? Então, dependendo das condições do céu, se está com nuvem ou menos, mas eu posso ter aqui, por exemplo, 0 graus Celsius, posso ter até menos 20, menos 30 graus Celsius, depois a gente comenta um pouco sobre isso, mas enfim, eu posso então perder radiação solar perder calor por radiação de ondas longas. Agora isso aqui esse telhado está quente, né, durante a noite ainda, esse telhado está aí 25, 26, 27 graus, e eu posso ter então emissão de radiação para reduzir a temperatura da edificação durante a noite, chamado resfriamento noturno. Então, se eu tenho um telhado brilhante, já vimos que a emissão de uma superfície polida brilhante é baixa, então ele perde pouca radiação aqui para o céu. Já o telhado branco, alta emissividade, igual ao preto, em ondas longas, branco e preto é a mesma coisa, perde muita radiação aqui em ondas longas e facilita então o resfriamento noturno. Então, nesse tipo de clima, o que seria a melhor solução é não usar o brilhante, é usar o branco. Eu não ganho calor durante o dia e perco bastante calor durante a noite por resfriamento em ondas longas, né? Então seria essa a solução ideal. Agora aqui tem umas diferenças aqui, né? Por exemplo, se eu vou isolar o meu forro, se eu isolo o meu forro aqui, coloco isolante, e o meu uso é noturno, por exemplo, é quarto, eu posso
perder calor aqui, o meu telhado esfria, porém aqui dentro não esfria, porque eu estou isolado. Então, por exemplo aqui, né, aqui ó, a cama aqui, dormindo aqui, e ele isola aqui, o ático dele vai ficar bom, frio, porém aqui não esfria. Então nem sempre o isolamento aqui, dependendo do padrão de uso, é uma boa. Então é claro que se for uso diurno, aí se eu isolo o telhado, isolo o forro, esse calor que inevitavelmente também vai aquecer meu telhado, pode entrar aqui para dentro, né? Então, às vezes, para esse tipo de caso, é bom o isolamento. Então, não é uma resposta assim tão simples dizer se é bom o isolamento térmico ou não do forro, no caso, né? Se eu posso estar utilizando esse tipo de resfriamento noturno. E então é por isso que tem que ser analisado o tipo de padrão de uso da edificação e se vale a pena fazer uma análise mais profunda. Então isso ainda há coisas que tem que ser estudadas. Ainda bem, né? Porque isso ainda tem campo aí para a gente ficar avaliando esse tipo de aplicação, né? Agora notem, num clima temperado ou que seja frio durante a noite e eu uso, né, não uso isolamento independente e eu tenho telhado branco, pode ser que durante a noite esfrie muito a minha edificação e eu acorde com frio de madrugada, né? Ou tenho que botar aquecimento aqui. Então, talvez ali, só que um temperado, se é muito calor durante o dia, muito sol durante o dia e frio durante a noite, eu posso ter então um brilhante. O brilhante não ganha calor durante o dia e não perde calor durante a noite tanto, então mantém bom aqui minhas condições. Então, novamente, depende então do meu clima e etc, né? Não é tão simples muitas vezes, né? Essa questão aqui da temperatura do céu, né? Isso aqui é uma coisa até interessante, que a temperatura do espaço, na verdade, é aí menos 2.4, 2.4 Kelvin, ou seja, menos 200 e tantos graus Celsius. Essa temperatura do cosmos, né, do espaço, né, depois da atmosfera, até interessante, isso foi na década de 1960, onde se conseguiu provar alguma coisa que seria uma dita radiação de fundo de ondas longas, resquício do Big Bang. Então, o Big Bang foi a teoria ali desde Einstein e tudo mais, né? E aonde que se previu que teria ainda um resquício dessa explosão. E foi na década de 60 que alguns pesquisadores da Bell Telefônica Lab, eles estavam fazendo outro tipo de trabalho com umas antenas para rastreamento de satélite e começaram a ver que sempre tinha uma radiação, tinha um ruído e eles acharam que era sujeira, problema dos amplificadores, etc. Mas sempre persistia aquilo, para onde eles colocavam tinha esse ruído. E no final o que eles estavam vendo era justamente esse ruído de fundo da onda eletromagnética do resquício do Big Bang, 2.4 Kelvin. Então até foram ganhar um prêmio Nobel por isso. E agora o mais interessante, vocês aí talvez são mais jovens e ainda só tem TV, só viram as TVs digitais, mas nas TVs analógicas, quando se não acertava bem o canal, ficava aquele chuvisco. 3% daquele chuvisco é devido à radiação de fundo do Big Bang. Então isso é comprovado, né? Um tanto daquele chuvisco. Então isso então por isso que o céu é muito frio, né? É claro que nós temos aqui a atmosfera, né? Que faz um filtro. Então aqui essa atmosfera, então ali principalmente vapor d'água, fora monóxido de carbono, etc., que forma uma barreira que não deixa trocar tanto com esse 2.4 Kelvin. Por isso que dá uma temperatura equivalente aí de 0, menos 20, depende de quanto o céu está aberto.
Quanto menos vapor d'água, mais eu consigo ver aqui o céu mais frio. Então eu consigo ver às vezes céu a menos 60 graus, né? Então por isso no inverno com o céu limpo, ou seja, tem pouca nuvem, que eu estou conseguindo ver estrelas, fica mais frio, a Terra perde mais calor por radiação. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso aí, sobre o efeito que tem, como que se comporta, né? Até a questão do aquecimento global está relacionado com isso. Voltaremos com isso, tá? Mas dentro dessa ideia aqui, ó, até a gente queria botar aqui um desafio para vocês, é o caso dos tuaregues, os tuaregues do deserto. Então, eles utilizam roupas escuras no deserto. Muitos são roupas claras, mas tem tribos lá que utilizam umas roupas azul escuro, até marrom quase preto, em pleno deserto. Então, sol escaldante. Qual é o motivo que num sol tão quente ainda eles utilizam uma roupa preta? À primeira vista, o que a gente denotaria não, no sol tão quente eu tenho que usar uma roupa branca com baixa absortância. E eles usam então roupa escura, algumas tribos. Qual é a razão disso? Então fica aí o desafio aí para ser respondido, não sei como, nas próximas aulas online.